houve unanimidade naqueles pontos entre eles. Então, onde há unidade e unanimidade da igreja, o Espírito sela. Amém. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por isso. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Mas ali também nós vemos que, nesse ponto aqui, foi estabelecido outros membros, os obreiros, para cooperar com a obra. Amém. Então, na igreja tem os presbíteros, amém, os diáconos, as diaconisas, cada um exercendo a sua função. Amém. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, na esfera local, há os presbíteros e aos diáconos. Louvado seja o Senhor. Eu vou estar encerrando aqui, só pegar mais uns versículos para encerrar. Na localidade, temos os presbíteros como agentes da autoridade administrativa, autoridade e administração de Deus nas igrejas. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos ler alguns versículos aqui? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Só vou ler aqui, porque o tempo já está avançado. Mas só... 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 12 e 13, diz assim... Agora, vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Amém. E que tenhais com amor em máxima consideração, amém, por causa do trabalho que realizam, amém, viver em paz uns com os outros. Amém. Então, esses irmãos que presidem na igreja, aqui o apóstolo Paulo recomenda que os demais irmãos tenham a máxima consideração. Ó Senhor Jesus, ó que acateis com apreço esses irmãos, que vos presidem no Senhor e que vos admoestam se necessário for. Ó Senhor Jesus, e que os tenhais com amor em máxima consideração, amém, por causa do trabalho que realiza, viver em paz uns com os outros. Amém. Ó, exortai-vos também os irmãos exortamo-vos também, irmãos, a que admoestais os insubmissos. Amém. Consoleis os desanimados. Amém. Ampareis os fracos. Amém. E sejam longânimos para com todos. Amém. Louvado seja o Senhor. Ó, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Amém. Pelo contrário, segui o bem entre vós para com todos. Amém. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, graças a Deus pelos irmãos que Deus colocou na igreja, amém, para nos presidir, para nos conduzir, amém, para nos pastorear. Ó, que possamos ter realmente essa máxima consideração. Amém. Mas aqui também, em Timóteo, no capítulo 5, 1 Timóteo 5, ele também fala mais um pouco sobre isso. Timóteo tem um livro que fala muito sobre isso, mas não vamos ler muita coisa porque não dá tempo. Ó Senhor, mas no capítulo 5, versículo 17, ele continua falando, a respeito dos presbíteros da igreja. Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, mais uma vez, Paulo fala com relação aos presbíteros, para que eles possam ser irmãos que presidem bem, amém, e que se afadiguem na palavra, amém, e no ensino. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos ler aqui o de Hebreus. Já estou encerrando já, por causa do tempo já está avançado. Mas o de Hebreus. Hebreus 13, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 17, né? Aí ele diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas. Misericórdia, eu não queria estar nessa pele não, viu? A conta é mais pesada, viu?
Ó Senhor Jesus, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, né? Porque isto não aproveita a vós outros. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Que o Senhor nos ajude, irmãos, Amém. a cooperar com as lideranças da igreja. Amém. Nós vimos que temos a liderança local, Amém. a liderança regional, Sim. a liderança geral. Sim. Então, nós temos que cooperar com estes, Amém. porque esses irmãos têm um grande encargo. Amém. Ó Senhor Jesus, Amém. louvado seja o Senhor. Amém. E aí eu vou ler o versículo aqui, 24. Aí diz assim: saudai todos os vossos guias, Amém. bem como todos os santos. Amém. Os da igreja da Itália vos saúda. Amém. Então aqui o irmão que escreveu essa carta, ele faz uma distinção, né? Fala primeiramente aos guias e depois aos demais irmãos. Amém. Então ele faz essa, de um certo modo, ele faz essa distinção entre irmãos. Existem aqueles que estão à frente, então ele vos saúda, mas também a todos os irmãos que estão com eles, porque na verdade todos nós somos um. Louvado seja o Senhor. Estamos aqui para ajudar uns aos outros a prosseguir, mas para que a igreja siga em paz, temos que estar dando atenção a esses irmãos que estão à nossa frente. Louvado seja o Senhor. E aí, para encerrar, só vou ler o último versículo, que o tempo já estourou. 1 Pedro capítulo 5, né? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Capítulo 1, ou capítulo 5, versículo 1 diz assim: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, aí eu, presbítero, como eles. Então, Pedro era apóstolo ou era presbítero? Apóstolo e presbítero. Ele era apóstolo e presbítero. A depender da situação. Para com relação à obra geral, ele era um apóstolo. Mas na igreja que ele estava, ele era um presbítero. Então, tem irmãos que podem exercer mais de uma função. Ele pode ser um apóstolo e pode ser também um presbítero. Louvado seja o Senhor. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Louvado seja o Senhor. Então, em cada igreja há um rebanho de Deus. E esses irmãos, ele precisa pastorear, como Paulo falou lá. Porque Deus, irmãos, aí eu estava, não vou nem ler, mas vou só citar, já vou até fechar aqui por causa do tempo. Lá em Apocalipse, Paulo fala, João viu que havia os candelabros e havia as estrelas que estavam na mão do Senhor. Aí ele fala que o candelabro é cada igreja. E as estrelas são o quê? Os anjos do Senhor em cada cidade. Os seus mensageiros. E quem são esses mensageiros em cada cidade? São os irmãos que estão à nossa frente. São os irmãos que estão nos conduzindo em cada localidade. Eles estão nas mãos do Senhor. Que o Senhor sustente cada um de nós. Sustente esses irmãos. Que os dias são maus. Os dias são difíceis. E que nós, como igreja, possamos estar colaborando uns com os outros e com os irmãos que estão à nossa frente. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe. Abençoe cada um de nós. Seguir esses princípios da governança e da administração divina. Louvado seja o Senhor.